Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística. E na aula de hoje, galera, vamos falar sobre lógica de argumentação, dando continuidade aí ao estudo do nosso curso de raciocínio lógico. Você que está aí empenhado conosco aí nessa luta, né, de conhecer tudo sobre raciocínio lógico, vamos avançar mais uma etapa, agora falando sobre lógica de argumentação. Galera, apesar de ser um outro assunto, isso não diminui em nada a necessidade que você tem de conhecer os assuntos anteriores. A lógica é uma sequência, então por isso que nós começamos na primeira aula fazendo a introdução, depois conhecendo a tabela verdade, as proposições, negação. Então tudo é uma sequência, então é muito importante que você tenha assistido ou pelo menos detenha conhecimento dos assuntos anteriores para você compreender bem a questão de lógica de argumentação. Beleza? Então, para você que já está aí pronto, vem comigo, vamos dar o pontapé inicial falando aí sobre lógica de argumentação. Galera, lógica de argumentação, o que nós temos aqui? Lógica de argumentação é a lógica contida no argumento. O argumento ele tem que ser pautado de uma lógica, ele não é simplesmente considerado assim argumento por argumento, tem que ter uma análise lógica, tem que ter uma lógica que justifique ele, ok? Então vamos iniciar primeiramente definindo o que seria um argumento. Nós temos o seguinte, argumento é uma sequência de proposições. Uma sequência de proposições. Professor, mas o que é a proposição? Por isso que eu disse que tem que assistir a aula anterior, né? As aulas anteriores. Então, nós conceituamos no início do nosso estudo de lógica, de raciocínio lógico, que proposição é uma sentença, uma frase na qual pode ser atribuído valores lógicos. Ela pode ser valorada como verdadeira ou como falsa. Então, proposições são sentenças que podem ser classificadas como verdadeiras ou como falsas. Isso são proposições. Então, a gente entende que argumento é uma sequência de proposições. Então, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5 proposições, 6 proposições, eu posso ter várias proposições. É óbvio que não é comum aparecer tantas assim. Geralmente aparece 1, 2 e aí na sequência já vem a conclusão. Tá? Então, eu tenho proposições, na qual uma delas é a conclusão. Então, eu posso ter 2 proposições e uma conclusão. Quando isso acontece, na lógica, ela recebe um nome específico. Ela é tratada de uma forma especial. Ela é chamada de silogismo. Toda vez que eu tenho 2 proposições e uma conclusão, ok? Na verdade, 3 proposições, sendo que uma delas é a conclusão. Então, são 2 e mais a conclusão, ok? Essas 2 primeiras proposições que dão ensejo, que dão base, subsídio para a conclusão, são chamadas de premissas, ok? Então, eu vou ter premissa 1, premissa 2 e tenho uma conclusão. Obviamente, todas elas não deixam de ser proposições lógicas, beleza? Por isso, elas podem ser valoradas como verdadeiras ou falsas. Tranquilo? As premissas justificam a conclusão. Então, o argumento ele é caracterizado pela sua validação ou não validação. Como assim, professor? Não entendi. O que eu quero te dizer é que o argumento, que é o contexto, o argumento é todo o contexto, é o conjunto das premissas com a conclusão. Isso que é o argumento. Então, eu tenho premissa 1, premissa 2 e tem uma conclusão. Poderia ter premissa 1, premissa 2, premissa 3 e uma conclusão. Nada impede de ter mais de 2. Mas, basicamente, são 2. E uma terceira que é a conclusão. A esse conjunto de premissas e conclusão, nós chamamos de argumento. Esse argumento, ele pode ser válido ou pode ser inválido. Então, nós vamos aprender agora como identificar um argumento válido e como identificar um argumento inválido. Tranquilo? Vem comigo, galera. Bom, então,
Proposições são sentenças afirmativas que podem ser verdadeiras ou falsas. Beleza. Argumento. O argumento é composto por premissas e conclusão. Premissa são as afirmações disponíveis. Então, são todas aquelas informações que servem de base para nós tomarmos uma conclusão. Vamos ver um exemplo disso daqui, para nós entendermos a caracterização do argumento. Observe que nós não vamos julgar ainda se é verdadeiro ou se é falso. Só vou mostrar para vocês como que é caracterizado isso. Então, um exemplo. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Isso aqui é uma premissa. José é concurseiro. Outra premissa. Bom, se todo concurseiro precisa estudar lógica e José é concurseiro, qual a conclusão que nós tiramos disso? José precisa estudar lógica. Então, isso aqui é a conclusão. Observem que eu tenho uma sequência de premissas seguida de uma conclusão. Só que essa conclusão só é possível se eu basear nas premissas. Então é isso que o argumento faz. Ele te dá subsídios para que você tome uma conclusão. As premissas são os subsídios. A conclusão é algo baseado, fundamentado nas premissas. Quando essa conclusão encontra fundamento nas premissas, nós dizemos que o argumento é válido. Quando esta conclusão não encontra fundamento nas premissas, não encontra subsídio para sustentar aquela conclusão, nós dizemos que o argumento é inválido. Mais na frente a gente vai detalhar mais isso. Mas basicamente seria essa diferença entre o válido e o inválido. Beleza? Entenderam a construção do argumento? Então a construção do argumento se baseia em duas situações: premissas e conclusão. As premissas são proposições que podem ser 2, 3, 4, 5. A conclusão é uma só, ok? Quando eu tenho somente duas premissas e uma conclusão, esse argumento recebe um trato especial. Ele é chamado de silogismo, beleza? Bom, continuando então. O objetivo de um argumento é justificar a afirmação que se faz, ou dar as razões para uma certa conclusão obtida, ok? Então, é isso que o argumento tem que fazer. Ele tem que justificar a afirmação feita. A partir do momento que se faz uma afirmativa, tem que ter uma justificativa para dar consistência, para garantir aquela afirmação, para fazer com que, de fato, ela tenha subsídios para ser sustentada, beleza? Exemplo, olha só. Você me traiu. Isso aqui é uma afirmativa. Você me traiu. Agora, como que pode uma pessoa chegar para outra e falar bem assim, você me traiu? Mas e aí? Traiu como? Baseado em que você faz tal afirmativa. Então, aí ela argumentou algo que é uma afirmativa, que tem que ter um subsídio, que tem que ter algo que a sustente. E essa sustentação vem através das premissas. Então, agora a gente vai incluir para dar subsídio nesse argumento. Então, qual foi a justificativa? Você me traiu, pois disse que ia estudar e meu irmão lhe viu na boate. Entenderam aí, galera? A consistência do argumento. Então, nós concluímos que um argumento demonstra prova. Ele prova como a partir dos dados de um problema chegou-se a uma conclusão. É isso que o argumento faz. Então, nesse primeiro momento, é muito importante que você entenda a essência do argumento. Então, o que é esse argumento? Esse argumento, ele nos remete a uma conclusão a partir de certas afirmativas, que são as premissas. E o argumento só é válido quando esta conclusão encontra subsídio nas premissas, nas afirmativas que sustentam ele. Tranquilo? Beleza. Então, nós já sabemos o que é um argumento.
O argumento, como eu disse para os senhores, aí pode ser válido ou pode ser inválido. Em um argumento válido, as premissas são consideradas provas evidentes da verdade, da conclusão. Caso contrário, não é válido. É aquilo que eu, desde o início da aula, eu já venho colocando. Olha só, as premissas são consideradas provas evidentes. O que quer dizer isso daí, professor? Provas evidentes. Porque são provas que dão consistência à conclusão. São informações aonde aquela conclusão encontra apoio. Se acaso a conclusão não encontrar apoio nas premissas, o documento não é válido, ou argumento não é válido, desculpe, argumento não é válido. Então a conclusão precisa necessariamente encontrar esse apoio, esse sustento nas premissas. Tranquilo? Então, provas evidentes, né? Caso contrário, não é válido. Beleza? Bom, o que mais? Quando é válido, podemos dizer que a conclusão é uma consequência lógica das premissas, ou ainda que a conclusão é uma inferência decorrente das premissas, tá? Então, toda vez que eu estiver diante de um argumento válido, então eu posso dizer que a conclusão é uma inferência decorrente das premissas. E essa inferência, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre ela é um termo que vem do latim que nos remete, é a passagem de uma para outra, tá? Então é da premissa para a conclusão, isso que é a inferência, que é essa consequência lógica, tá? Então todo argumento válido, nós encontramos justificativas nas premissas que nos conduzem à conclusão, que é essa inferência, essa transferência de informações aí. A palavra inferência, ela é muito comum aparecer no raciocínio lógico, tá? Então não se assuste, o significado dela é muito simples. Inferência é a relação que permite passar das premissas para a conclusão, aquilo que eu acabei de dizer. É ela que nos remete de um para o outro, com base em um eu chego no outro. Isso é chamado de inferência, um encadeamento lógico. Como eu disse, é uma palavra que vem do latim, inferre, e significa conduzir para. Beleza? Professor, eu preciso decorar isso? Não, gente, é só a título de curiosidade mesmo, para você saber de onde vem essa palavra, ok? Nenhum concurso vai pedir para você o significado dessa palavra. Beleza? Bom, então qual é a dica LAC que nós queremos deixar? A primeira dica LAC, dentre várias que nós vamos dar neste curso, tá? E principalmente nessa aula, tem várias dicas aí que eu gostaria que você realmente, quando eu falar dica LAC, galera, fique bastante atento, porque é algo que, em outras palavras, você não pode esquecer. Você tem que saber mesmo. Então, qual é a primeira dica? Jamais poderemos chegar a uma conclusão falsa quando as premissas forem verdadeiras e o argumento for válido. O que quer dizer essa dica, professor? Quer dizer o seguinte, eu disse para vocês que nós podemos ter 2 premissas, 3, 4, 5 e nós temos uma conclusão. E o conjunto forma o que nós chamamos de argumento. Beleza. Vamos falar somente de 2 premissas. Vamos supor que eu tenho 2 premissas e uma conclusão. Se a premissa 1 ela é verdadeira e a premissa 2 ela é verdadeira, então a conclusão será verdadeira, tá? Se o argumento for válido. Se o argumento for válido. Ou seja, o que é um argumento válido? Quando a conclusão encontra justificativa nas premissas, beleza? Então, premissa 1 verdadeira, premissa 2 verdadeira, nos remete a uma conclusão obrigatoriamente, veja bem, obrigatoriamente verdadeira, tá? Se o argumento for válido. Agora, se o argumento não for válido, aí a conclusão pode ser falsa, tá? Mas se o argumento for válido, obrigatoriamente a conclusão ela é verdadeira. Então, premissa 1 verdadeira, premissa 2 verdadeira, argumento válido, então a conclusão obrigatoriamente vai ser verdadeira. Entende o que eu disse? Tá? Sendo o argumento válido. Então, essa é a primeira dica.
exemplo de um argumento válido, tá? Aliás, aqui é uma pergunta, né? Esse argumento é válido? Vamos analisar? Considerando P1 e P2 como premissas e Q como conclusão, temos o seguinte. Premissa 1. Toda mulher é frágil. Premissa 2. Jane é mulher. Conclusão. Jane é frágil. Aí a pergunta. Esse argumento é um argumento válido? Está certo ou está errado isso, galera? O que você acha, prezado concurseiro? Vamos analisar aqui a questão. Nós dissemos que o argumento para ele ser considerado válido, a conclusão tem que encontrar justificativa nas premissas. Nós podemos, e isso é muito bom que você desenvolva essa técnica, na hora de fazer essa análise, em alguns casos é possível nós usarmos diagramas. Nós ainda vamos ter uma aula mais específica sobre diagramas, mas eu vou dar uma palhinha aqui já. Diagrama é uma forma de nós representarmos uma proposição através de desenhos. Tá? Então, a gente vai usar o diagrama de Venn, que é usar uma figura geométrica e representar internamente nessa figura geométrica o conjunto que aquela proposição está fazendo referência. Então, como que eu posso representar graficamente isso aqui? Toda mulher é frágil. Toda mulher, nós já estudamos esses quantificadores todo. Então, quando eu digo toda mulher é frágil, eu tenho o seguinte. Isso aqui é o conjunto das pessoas que são frágeis. Frágil. Tudo que é frágil está dentro desse círculo. Se na premissa 1 está dizendo que toda mulher é frágil, qual a conclusão que eu tiro disso? Que sendo mulher, ela vai estar dentro do conjunto frágil. Então eu posso dizer que o conjunto das mulheres está dentro do conjunto daquilo que é frágil. Se é mulher, é frágil. Beleza? Bom, isso é a premissa 1. O que diz a premissa 2? Jane é mulher. Jane é mulher. Se Jane é mulher, e eu for representar graficamente isso, eu tenho que colocar a Jane aonde? Dentro do conjunto das mulheres. Aonde que está o conjunto das mulheres? Aqui, ó. Então, Jane está aqui dentro. Jane é um elemento desse conjunto. Ela pertence ao conjunto das mulheres. E, automaticamente, sendo mulher, está dentro do conjunto dos frágeis. Ok? Portanto, a conclusão, Jane é frágil, é uma conclusão que encontra apoio nas premissas? Sim ou não, galera? Obviamente que sim. Então, você está certinho. Então, esse argumento vai ser um argumento válido? Com certeza, argumento válido. Entenderam a validade de um argumento, galera? Ele só é considerado válido quando a conclusão encontra apoio nas premissas. Aquilo que as premissas estão informando, dão consistência, dão apoio, dão subsídios para que eu tome esta conclusão com toda a convicção, sem sombra de dúvida. Agora, um detalhe. O argumento, a conclusão, ela não pode gerar dúvida. Se você chegou numa determinada conclusão, em que pode ser uma coisa, mas pode ser outra, então gerou dúvida. Se gera dúvida, você não pode garantir, bater o martelo afirmando categoricamente aquilo. Você não pode, porque resta dúvida. Ah, mas pode ser isso, mas também pode ser aquilo. Se resta dúvida, então ele é inválido, ok? No argumento válido, não tem dúvida. É igual que chegamos à conclusão que Jane é frágil, sem sombra de dúvida, porque Jane é um elemento do conjunto mulher, e mulher é um conjunto que está contido dentro do conjunto de todas as pessoas frágeis. Então, com certeza, Jane é frágil. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Exemplo 2. O argumento que segue é válido? Mais um questionamento. Vamos lá.
Considerando P1 e P2 como premissas e Q como conclusão, temos P1. Se eu ganhar na loteria, serei rico. P2. Eu ganhei na loteria. Conclusão, logo sou rico. Isso aqui é um argumento válido ou não? O que eu tenho que fazer para responder isso? Para dar validade ou invalidade ao argumento, eu tenho que analisar a conclusão e comparar com as premissas. E encontrar nessas premissas justificativas para essa conclusão. Se eu encontro as justificativas, documento válido. Se eu não encontrar as justificativas, documento inválido. Beleza? Bom, mas aqui a gente já depara numa outra situação. Por quê? Eu tenho na proposição 1, que é a premissa 1, uma proposição composta ligada pelo conectivo se então. Eu tenho aqui, se eu ganhar na loteria, serei rico. Em outras palavras, se eu ganhar na loteria, então serei rico. Professor, mas não apareceu o então. O então não há necessidade de aparecer, fica subentendido, tá? Se eu ganhar na loteria, então serei rico. Então ele fica subentendido aqui. Mas isto é uma proposição composta ligada pelo conectivo se então. Nós já falamos sobre isso na aulinha de proposição. Beleza. E a proposição 2? Ela é uma proposição simples. Ela é uma proposição simples. Eu ganhei na loteria. Veja bem, galera. Como nós temos que partir do pressuposto que todas as premissas são verdadeiras, e isso nós não podemos abrir mão. Todas as premissas são verdadeiras. Professor, mesmo que o conteúdo dela seja um conteúdo falso, mesmo que seja, você tem que considerar sempre elas como sendo verdadeiras. Então, as premissas são verdadeiras. Beleza. Então, se a premissa é verdadeira, se isso aqui é verdadeiro, e se isso aqui é verdadeiro, então agora eu vou ter que analisar essa primeira proposição, porque a segunda não tem o que analisar. Eu ganhei na loteria, isso aqui é uma proposição simples. Qual é a conclusão que eu tiro de acordo com a proposição 2? Que eu ganhei na loteria. Beleza. Agora eu vou para a proposição 1. A proposição 1, como eu disse, é o conectivo se então. O que diz a tabela verdade deste conectivo? Diz assim: a proposição composta ligada pelo conectivo se então só tem valor lógico falso, falso, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, toda a proposição composta é falsa. Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Então, beleza. Então, só existe uma combinação que faz com que a proposição composta ligada pelo conectivo se então seja falsa, que é sendo a primeira verdadeira e a segunda falsa. Beleza? Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Então, vamos lá. Eu ganhei na loteria verdadeiro. O que diz aqui? Quem é a primeira parte dessa proposição 1? Se eu ganhar na loteria. Quem é a segunda parte? Serei rico. O que aconteceu com a primeira parte aqui? Eu ganhar na loteria. Isso é verdadeiro, porque está dizendo aqui, ó, eu ganhei na loteria. Se eu ganhei na loteria, se eu ganhar na loteria, é verdadeiro. Então, eu tenho que a primeira parte é verdadeira. Agora, por isso que é necessário que eu tenha conhecimento da tabela verdade. O que vai acontecer com essa segunda parte? Serei rico. Isso aqui pode ser falso, gente? E há alguma possibilidade disso ser falso? Não, galera. Não, professor, não pode ser falso. Eu pergunto, por que não pode ser falso? Porque, sendo a primeira verdadeira e a segunda falsa, a proposição vai ser falsa, professor. E nós partimos do princípio que todas as proposições são verdadeiras. Então, obrigatoriamente, essa não pode ser falsa, porque a proposição 1
ela é verdadeira. A gente parte da premissa que ela é verdadeira. Tá? Então, sendo verdadeira, que não pode ser falso. Ela só tem uma opção, ser verdadeiro. Então, ganhar na loteria é verdadeiro e ser rico é verdadeiro. Portanto, a conclusão, logo sou rico, encontra subsídio nas premissas? Obviamente que sim. Está aqui, ó. Serei rico, porque eu vou ganhar na loteria, e ele disse, se ganhar na loteria, serei rico. Então, ganhar na loteria é verdadeiro, e serei rico também é verdadeiro. Portanto, a conclusão está correta. Esse argumento é um argumento válido. Beleza? Tranquilo, né? Então, com esse exemplo, eu já chamo a sua atenção para um outro fato, que em algumas situações, nós teremos que analisar qual é o conectivo lógico presente, para saber qual vai ser a verdade das proposições simples que estão presentes nas premissas. Ok? E isso já dificulta um pouquinho mais, porque a gente tem que estar atento a cada conectivo lógico. Beleza? Então, a conclusão é uma decorrência lógica das duas premissas. Um outro exemplo. Um outro argumento, P1, P2 premissas, Q conclusão. Vamos lá. P1, todo homem é mortal. P2, Sócrates é um homem. Conclusão, logo Sócrates é mortal. Então, observe que nós vamos ter situações onde nós vamos ter que usar de conhecimento de conectivos lógicos, porque vamos ter uma proposição composta ligada por esse conectivo. E vai ter casos que a gente vai trabalhar com quantificadores. Todo, algum, nenhum. Nós já tivemos essa aula. E aí, a nossa análise tem que ser com base no conhecimento desses quantificadores. E uma das formas da gente analisar os quantificadores é a representação através de diagramas. Então, vamos lá. O que diz aqui a premissa 1? Todo homem é mortal. Então, o que eu vou ter que fazer? Mortal, tudo que é mortal está dentro desse círculo. Tudo que for mortal está aqui dentro. Tal coisa é mortal, está aqui dentro. Isso, é mortal, está aqui dentro. Tudo que é mortal está aqui dentro. Aí ele está dizendo, todo homem é mortal. Então, o conjunto dos homens, obrigatoriamente, vai estar dentro daquilo que é mortal. Entendem isso? Se todo homem é mortal, então todos os homens estão dentro do conjunto dos mortais. Beleza. Sócrates é um homem. Em outras palavras, ele está dizendo que Sócrates é um elemento do conjunto dos homens. Então, Sócrates está aqui dentro. Ele é um elemento. Então, ele é um homem. E se ele é um homem, ele é mortal, porque todo homem é mortal. Como Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é mortal. Beleza? Encontrou consistência? Encontrou. Então, o argumento é válido. Belezinha? Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link tá aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.